Caro aventureiro, bem-vindo a bordo do segundo episódio do Tour das Locações da primeira temporada de A Todo Vapor, Os Crimes do Tarô. No episódio anterior, nós falamos sobre Atibaia. Da letra A, nós vamos para a letra B. Do interior, nós vamos para o litoral sul de São Paulo, Bertioga. Bertioga fica na região metropolitana da Baixada Santista e fica aproximadamente 110 quilômetros da capital paulista. Seu nome tem sua origem no tupi antigo falado na costa brasileira. Vem do termo piratioca, que significa casa do peixe branco. Para outros, no entanto, Bertioga tem origem no termo também tupi buriquioca, que significa casa do muriqui. E a teoria mais aceita é que Bertioga realmente significa casa do muriqui em tupi. Tá, mas o que diabos é muriqui? Muriqui é uma espécie de macaco, aliás, o maior macaco americano. Durante o início da colonização portuguesa no século XVI, a região era considerada de transição entre o território Tupinambá, que ia desde Cabo de São Tomé, no estado do Rio de Janeiro, até o rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba, e o território dos Tupiniquins, que ia desde as cercanias de São Vicente, passando por Itanhaém e Peruíbe até Cananéia. O povoamento da região teve início no ano de 1531, quando Martim Afonso de Souza, nomeado governador-geral da costa do Brasil, aportou as águas da antiga Buriquioca. Martim Afonso deixou em terra alguns homens para realizar ali uma primeira feitoria da nova fase, um pequeno fortim, partindo em seguida rumo ao sul, dirigindo-se para o outro lado da ilha para fundar oficialmente a vila de São Vicente em 1532. Canibais! Canibais! Aborígenes! São os aborígenes! Em suas posições! Sofrendo constantemente ataques dos tupinambás de Ubatuba, que se reuniam com suas canoas em Peruíbe, os portugueses de São Vicente decidiram construir o forte de São João de Bertioga para se defender dos ataques dos tupinambás em 1547. Vale lembrar que eu não estou falando aqui sobre a atual cidade paulista de Ubatuba, mas uma aldeia tupinambá na região da cidade fluminense de Angra dos Reis que se chamava Ubatuba. Esse forte é considerado a mais antiga fortificação portuguesa no Brasil e foi tombada em 1940 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Pelo forte, em 1552, ficou responsável Hans Staden, um mercenário alemão a serviço do rei de Portugal. Staden foi capturado pelos tupinambás e posteriormente libertado por intervenção dos franceses, aliados dos tupinambás. Retornando à Alemanha, escreveu um livro sobre suas aventuras no Novo Mundo. Esse livro vendeu muito na época, principalmente pelas descrições dos banquetes antropofágicos praticados pelos tupinambás. O livro foi intitulado de História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com essa impressão. O livro também é conhecido pelo nome Duas Viagens ao Brasil. Foi publicado em Marburgo, na Alemanha, por Andres Kolben, em 1557. O mesmo livro foi base para o filme Hans Staden, de 1999. Zwei Reisen unternahm ich in die neue Welt. Die erste führte mich im Jahre 1548 zu den nordwestlichen Ländern in Brasilien. Bei der zweiten, von 1550, durchquerte ich wieder das Meer des Ozeans. Aber unser Schiff scheiterte in der Höhe von Santa Catarina, im Süden Brasiliens. Nach 2 Jahren gelang es mir, nach São Vicente, einem portugiesischen Dorflein, zu kommen.
Die Portugiesen besorgten mir eine Anstellung als Kanonier in der Festung von Bertioga, gleich neben São Vicente gelegen. Im Januar 1554 beschloss ich, meinen Sklaven, einen Carajó-Wilden Guaramirim geheißen, zu suchen. Bald fand ich ein Kreuz, das man als Zeichen aufstellt, wenn man mit den Wilden der Gegend sprechen will. Das waren Tupiniquins, unsere Verbündeten. Da ich nahe der Festung war, entschloss ich mich, nach meinen Sklaven Guaramirim zu fragen. Foi no Forte de São João de Bertioga que, em 1563, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se hospedaram por 5 dias antes de irem para Ubatuba tranquilizar os índios revoltados na Confederação dos Tamoios. Foi também de Bertioga que Estácio de Sá e sua esquadra partiram em 1565 para dar combate aos franceses e fundar a cidade do Rio de Janeiro. Bertioga apenas conquistou sua autonomia no dia 19 de maio de 1991, separando-se então de Santos. Em A Todo Vapor, o Forte São João se transformou em uma delegacia, a Delegacia de Polícia da Vila Antiga dos Astrônomos, comandada pelo delegado Leonardo Pataca e pelo oficial Crispim. Qual o nome do senhor mesmo? Delegado Leonardo Pataca, seu escravo. Muito prazer, Juca Pirama. Prazer. Se vocês insistem, então, vamos às investigações. Vamos. Estão presos! Eu sempre quis falar isso, Crispim. Desculpe, senhor, mas está errado. O nosso Pataca é um personagem inspirado na obra original Memórias de um Sargento de Milícias, um romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do Romantismo, que retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. Mas o nosso Pataca tá mais para um cara preguiçoso do que para um cara malandro. Atualmente, o Forte São João é um local destinado para o aprendizado de nossa história, envolvendo crianças e adultos numa visita prazerosa que culmina com uma bela visão do Canal de Bertioga. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitória. Por que desse espírito tão severo? Aí eu fui jogada no mundo, capturada pela ordem positivista gaúcha, até que o Bento e os outros integrantes do Partenon me resgataram. Se não fosse por eles, eu não estava aqui, não. Eu tive aulas de saberes arcanos, magias potentes e maldições milenares. Foi lá que eu aprendi tudo o que eu sei e também o que eu não sei. Delegado, calma, Pataca. Não se mexam, vocês estão presos. Calma, Pataca, Escuta, calma. Não se mexam. Você tem que ouvir a gente. Solte os nossos amigos, delegado! Eu vou deixar vocês dois irem. Mas só dessa vez, hein? E agora, com licença, eu vou lá chamar o Crispim, que Deus me livre de encarar uma morte sozinho. Na divisa de Bertioga com o município de São Sebastião, encontra-se um registro vivo da história do Brasil. Lá estão as terras indígenas do Rio Silveira, que hoje abrigam cerca de 500 índios da etnia Guarani. A aldeia está localizada na praia de Boracéia e no local as famílias cultivam palmito e plantas ornamentais, produzem artesanato e mantêm acesa a chama do conhecimento da sua cultura, promovendo danças, músicas e culinária típica. Ser índio é viver de bem com a natureza. É conhecer a essência da terra. É ser livre de preconceito.
ser índio é ter liberdade para interagir com as plantas e os animais. É repassar tradições ao mais jovem. É tornar mais forte seu povo e sua cultura. Eu sou Guarani da aldeia Rio Silveira. Sejam todas bem-vindas. Pejuporã Apã Bertioga. Eu agradeço aqui a Prefeitura de Bertioga, a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Bertioga, a Camila Quelhas, Celso Cruz e, por fim, agradeço também a Rosa da pousada Aqua Azul. Obrigado por incentivarem a arte e a cultura no nosso país.